pais consigam mostrar o seguinte: eu estou do seu lado, eu sou seu amigo, conta comigo, né? Mamãe está aqui, o papai está aqui, não chora não, mas vamos para a cama. O que a gente não pode esquecer é que essa amizade paterna ou materna, ela não pode abrir mão do movimento de autoridade, independente da faixa etária. Eu acho que os pais erram muito quando tentam ser só os grandes amiguinhos e não exercem autoridade. Porque lá na frente, quando forem adolescentes, os filhos forem adolescentes e falarem mais alto, os pais vão querer exercer a autoridade, e o filho vai achar o seguinte: ué, sempre foi meu amigo, agora não quer ser mais? Na verdade, não. Essa autoridade tem que estar muito presente. E a criança pequena, ela já sabe. A minha mãe agora está brincando, ela agora está falando sério. Até os 7 anos, o fundamental é que os pais brinquem, mas administrando conceitos. Então, eles vão brincar, mas não podem deixar o filho burlar, mentir, roubar numa brincadeira. E é preciso que os pais sejam amigos, mas dizendo para ele: olha, isso que você fez foi errado. Não pode encobrir, tem que trazer à tona. Tem que trazer à tona e dizer: olha, você fica muito nervoso quando a gente brinca, você quer sempre ganhar da brincadeira e às vezes você não vai ganhar, você vai perder. Enfim, conceitos básicos de liderança, de administração de conflitos, isso tem que ser feito. Vão para a vida inteira. A partir dos 7, 8 anos, a criança já gosta de conversar. Então, ela quer saber o porquê. Ela quer entender as coisas. Por que meu amiguinho fez isso comigo? Ótimo. Então, a criança precisa saber. E aí, nesses momentos, os pais vão ser, para a criança, isso já está muito bem definido. Eles são os meus pais, são figuras de autoridade, mas eu posso contar com eles, que eles me contam tudo, eu conto tudo para eles e eles não escondem o jogo comigo. E é uma fase muito rica se os pais souberem aproveitar. O menino adora ir para o emprego do pai, para saber como é que é o pai. A menina adora ir para a cozinha e ficar brincando com a mãe, de aprender a fazer algumas coisas. Parecem coisas simples, mas a criança começa a ser introduzida no mundo do adulto. E é importante que seja muito natural. E a forma melhor de ser amigo é: eu quero você do meu lado, você está junto comigo. Se passar dessa fase, vai entrar na adolescência muito bem. Sabendo muito bem o seguinte: meu pai e minha mãe não precisam competir comigo, mas posso contar com eles. Eu não sei se eu estou certa ou não. Se tiver, pode me corrigir, que o pessoal de casa sabe que a gente é gente como a gente, né? Sim. Eu nunca escondi dos meus filhos, quando eles perguntavam alguma coisa, eu dizia: eu prefiro que você pergunte para a mamãe. A mamãe vai te falar aquilo que é, do que um amiguinho seu, que talvez não tenha uma informação correta e vai te passar a coisa de forma deturpada e você não vai entender. Então, vem perguntar para sua mãe. Para o seu pai, nós somos a sua referência, nós vamos dizer a verdade. E sem mentir para a criança. Fundamental isso. A criança sabe quando a gente mente, né? Muita gente não entende isso, mas a criança sabe quando a gente mente, quando a gente não quer dizer, quando a gente omite, né? Porque às vezes a criança pergunta alguma coisa, a gente não pode dizer, porque de repente é uma coisa de família, ou é alguma coisa relacionada à igreja. Então não adianta dizer: daqui a pouco eu falo. Pera um pouquinho. Depois a gente toca nesse assunto. A criança sabe, minha mãe não vai tocar nesse assunto na frente. Então, o ideal é dizer o seguinte: olha, é um assunto de adulto, eu não vou falar sobre isso com você. Ótimo. É algo que você ainda não tem idade para saber. Um dia, quando você estiver pronto, daqui a alguns anos, eu te falo. Também não pode olhar para a criança e falar: escuta, por que você está perguntando isso? Não tem nada de perguntar isso. Você... Não, é literalmente isso. Sim. Olha, você tem o direito de saber, mas você não tem idade para saber. Você até gostaria, acho que é legal, você está curioso, está preocupado com as questões aqui de casa, mas são assuntos de adulto, e eu vou dizer para você: a hora que estiver resolvido, fica tranquilo que eu vou chegar para você e vou dizer: olha, fica tranquilo, aquele problema já está resolvido. Às vezes a criança precisa desse feedback. E é bom também para a criança saber que as coisas se resolvem, né? Exatamente. E se resolvem de uma forma boa também, que não... Agora, você disse uma questão séria aí da mãe que fica no Facebook, no Orkut, na internet, né? Essa mãe precisa entender que quando ela faz isso, ela está dizendo para o filho que está em casa, muitas vezes no quarto do lado: eu prefiro a companhia virtual de algumas pessoas à sua companhia. E isso dói, isso é rejeição. E isso sim vai traumatizar. Isso nós estamos falando até que idade? Vamos lá. Para qualquer idade. A criança percebe: a minha mãe prefere ficar no telefone com uma amiga do que conversar comigo. O meu pai ri muito mais e conta muito mais piada para os colegas de trabalho, para os irmãos da igreja, do que para mim, que sou filha adolescente, que estou precisando conversar com ele.
em todas as idades, a criança sabe muito bem que a minha mãe gosta da minha companhia ou ela não gosta da minha companhia. O meu pai me quer por perto ou não me quer por perto. E o adolescente? Agora pegou na veia. Uhum. Quem está em casa está assim, mas eu quero saber do adolescente. O meu já passou dessa fase. Como é que a gente faz com o adolescente? É imprescindível que a gente entenda duas coisas. Primeiro, todo adolescente precisa de tempo para estar sozinho. Né? Quando a gente fala de tempo para estar sozinho, ele precisa do tempo para ouvir a música, ele precisa do tempo para escrever, ele precisa de um tempo, às vezes, mesmo com aquele quarto um pouco mais bagunçado. Curtir, né? Isso. O lugarzinho dele, o cantinho. Isso. Então, ele precisa por quê? Porque é uma série de informações. A cabeça dele está cheia de impressões. Ele precisa se organizar, ele precisa definir amigos, profissão, namoro. Há tantas decisões pela frente. Ainda tem que passar no vestibular. Ele ainda tem que decidir o que ele quer fazer da vida. Então, são muitas decisões a serem tomadas, uma série de informações, muitas delas contraditórias àquilo que ele aprendeu em casa, as regras, inclusive com relação à Bíblia, né, padrões de comportamento na sociedade completamente diferentes daquilo que ele sabe que são corretas, enfim, que são corretos. Então, esse adolescente, ele precisa de vez em quando estar sozinho para organizar isso. Agora, ele também precisa ter um canal onde ele chegue e diga o seguinte: pai, alguém da escola falou isso para mim, mas estranho, porque lá na igreja... Isso aí está batendo? Não é a mesma coisa que se diz na igreja, não é a mesma coisa que vocês fazem aqui em casa. Como é que é isso? Se os pais souberem ouvir calado, sem dizer nada, eles podem pesquisar depois sobre essa informação, né, e devolver para esse filho dizendo: meu filho, não é bem assim. Olha, a informação que eu tive não é diferente. Então, essa ponte... precisa ser construído agora com respeito, porque a criança, o adolescente é diferente da criança. A criança, você diz, é assim, porque, né, chega um momento que a gente cansa e diz, olha, é assim, a despeito de você achar que é o contrário, e ponto final. O adolescente não. Ele pode até ficar quieto, mas ele vai pesquisar, porque ele tem que definir os conceitos dele. Então, ou a gente define junto, ou ele vai definir sozinho, ou vai definir com amigos. E a gente nunca sabe para que lado ele vai tender se a gente não estiver perto. Outro dia você estava ensinando e disse, olha, nós quando chegarmos no céu, a primeira coisa que a gente vai dar conta é dos filhos e do marido ou da esposa. Família em primeiro lugar. Sempre. E isso para mim é muito forte. Eu sempre penso nos filhos exatamente como vasos preciosos, né, que Deus tem. Eu tenho isso para mim é muito forte, porque eu, antes de ter a filha, no momento em que todos os médicos diziam que eu não podia ter mais filhos, Deus me mostrava um vaso rosa, lindo, que vinha para minha mão. Por isso que, quando eu engravidei, 4 anos depois, eu sabia que era uma menina. E para mim são exatamente assim, vasos que estão na mão de Deus, que Deus burila, e que Ele vai querer de volta. É como se Deus tirasse um grande presente, né? Abrisse uma casa, uma sala com muitos tesouros. Desse um tesouro na minha mão e eu, quando chegar no céu, ele vai perguntar: e o tesouro que eu te dei? Eu vou dizer o quê? Eu entreguei na mão de Satanás? Eu botei esse tesouro no inferno? Eu deixei esse tesouro se desviar da tua presença? Eu não posso fazer isso. É verdade. Né? E eu não tenho dúvida que Deus vai perguntar. Não é à toa que a Bíblia mesmo diz em 1 Timóteo 5,8, cuida primeiro dos seus e da sua casa. Quem não fizer isso, a Bíblia diz que é pior do que o incrédulo, é pior do que o infiel. Então, é muito forte esse texto. Né? E é um texto que fala sobre cuidar da igreja, cuidar do órfão, cuidar do necessitado, cuidar da parentela, enfim. A Bíblia é muito clara, cuida primeiro da sua casa, da sua família, da sua parentela, porque isso sim a gente vai ter que dar conta diante de Deus. Claro que evangelizar é fundamental, falar de Jesus é fundamental, ganhar almas é fundamental, mas não adianta ganhar almas e perder a própria. Não adianta ganhar a casa dos outros e perder a própria. Olha, eu ia pedir para você falar alguma coisa no final, mas você falou muito bem, foi excelente. E eu queria que você voltasse mais vezes aqui para a gente falar sobre outros assuntos e muito obrigada por ter estado aqui no Movimento Pentecostal. Bem, nós chegamos ao final de mais um programa e tem uma coisa muito interessante também, muito boa, que é o culto doméstico, é onde a família se reúne para ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, conversa um pouquinho sobre o versículo, ora, a família ora junto, cada um pede oração e Deus vai abençoando esse elo, esse laço que é criado, essa coisa familiar tão boa. Até sábado que vem, com mais um Movimento Pentecostal, se Deus quiser.